nem se meta, nunca passo da cabeça. Olá, boa noite, ouvinte da 96,7 FM Universitária. Hoje, sexta-feira, 15 de maio de 2015, começa agora o Educando Consciências, um bate-papo interativo sobre temas relevantes e atuais na sociedade. Aqui você encontra informação, discussão e conhecimento. E ao meu lado, como todos os dias, toda sexta-feira, na verdade, professor Alessandro Façanha. Boa noite, professor. Boa noite, Elana Marvel. Boa noite, ouvinte da FM Universitária. Um abraço para a nossa comunidade acadêmica. E hoje a gente veio com um tema muito relevante, não é isso, Elana? Isso mesmo. Hoje, nosso estado é uma referência nessa área de estudos. E só para lembrar, temos aqui a Serra da Capivara, o Museu do Homem Americano, em São Raimundo Nonato, né, a Floresta Fóssil, além do curso de Arqueologia da UFRA. Exatamente, a gente vai falar aqui um pouco sobre educação patrimonial. Isso mesmo. E conosco, nos nossos estúdios, temos o prazer de receber a professora, que é diretora do Centro de Ciências da Natureza aqui da Universidade Federal do Piauí, doutora em Arqueologia pela Universidade de Sorbonne, Paris, Conceição Lage. Boa noite, professora. Muito obrigado por ter aceito o convite. Boa noite, professor. Para mim é um prazer estar aqui. Boa noite, ouvintes também. É um prazer conversar um pouquinho sobre esse assunto, né, que na realidade é a minha vida. Exatamente, até porque o Educando Consciências, professora, tem essa tomada, essa pegada mesmo de levar informação para essa comunidade de Teresina, informação agora para a comunidade do mundo, através do nosso canal do YouTube, Educando Consciências. Você pode ver todos os programas que já ocorreram aqui. Basta clicar, daqui a uns 2 dias está lá atualizado, não é isso, Alana? Toda segunda-feira o nosso canal está atualizado. Então vamos começar? Vamos começar. Fica aí que o Educando Consciências está no ar. Bem, então para a gente começar, Elana, professora Conceição, ouvinte da FM Universitária, eu quero ler aqui um poema de um autor chamado Carlos Henrique Rangel, cujo nome é Símbolo. Representava muito para poucos, para os que viam todos os dias em vários anos, centenas de anos, quase intocável pelo tempo. Sobrevivia no lugar de sempre, para ser admirado sempre. E o símbolo de fé, que parecia intocável, que dizia muito para poucos, foi desrespeitado, aniquilado, se transformou, foi modificado. Já não lembra a fé que o criou, simboliza o desrespeito e o descaso. Então, professora, este poema que traz na linguagem o símbolo deteriorado, o símbolo desrespeitado, é, na verdade, um alerta, porque nós sabemos que os símbolos, os vestígios, enfim, o nosso patrimônio cultural, histórico, ele precisa de fato ser preservado, ele precisa ser cuidado. Mas para que a gente cuide, para que a gente respeite, é preciso a gente conhecer. Então a nossa intenção de trazê-la aqui no Educando Consciências é justamente para dar essa informação que é muito preciosa, sobretudo aqui no Piauí, como a Elana colocou, um grande sítio. Eu não sei se é arqueológico, paleontológico, na verdade eu vou aprender também com esse programa, mas enfim, o que seria essa linguagem patrimonial, essa educação patrimonial, professora? Boa noite. Boa noite. Bom, na realidade, essa linguagem patrimonial, a gente bem sabe, né, que é tudo que se agrega valor, né? Uhum. E eu vou me limitar a falar do patrimônio arqueológico. Certo. O que é o patrimônio arqueológico? O que é arqueologia? É o estudo passado através de quê? De vestígios. Vestígio deixado por grupos humanos que viveram numa determinada região no passado e que não estão mais aqui para contar a história. Não deixaram nada escrito, mas deixaram vestígios do tipo de arma, do tipo de ferramentas que eles fabricavam e utilizavam para aquelas necessidades diárias, para a vida cotidiana. Mas deixaram também a arte rupestre. Certo. Nessa tomada, professora, qual a diferença básica para o nosso ouvinte que está agora em casa, para o professor da educação básica, para você, aluno, dona de casa? Qual é a diferença básica, por exemplo, entre um vestígio,
entre um fóssil, o que é um fóssil, que às vezes a gente vê na televisão, foi apreendido um carregamento com fósseis, e isso é valor cultural, é valor humano, valor histórico. Mas qual a diferença? O que é uma arte rupestre, o que é um fóssil, o que é um vestígio? Bom, um vestígio arqueológico é justamente aquele material que o homem deixou, né? Pré-histórico deixou, mas que não passou por uma transformação ainda, como, por exemplo, deixa um vestígio orgânico, certo, uma ossada humana, né? Foi enterrado alguém, a gente encontra hoje os ossos, né? Aquele que restou daquele corpo que foi enterrado. Já o fóssil, ele obrigatoriamente tem que ter passado pelo processo de fossilização. certo. E o que é esse processo? É a transformação da matéria orgânica em matéria inorgânica. Que demora, obviamente, milhões. Aí vai demorar muito tempo, né? Depende muito da condição, Certo. do meio em que esse vestígio se encontra, tá? Então, a gente não pode dizer assim, estipular um prazo, Certo. porque vai depender muito do meio, né? Aí o fóssil não é estudado por arqueólogo, mas pelo paleontólogo. Qual seria a diferença, então, do arqueólogo e o paleontólogo? Pronto. O arqueólogo estuda vestígios deixados pelo homem. O arqueólogo é tipo um antropólogo pré-histórico. Porque a antropologia estuda o homem atual. Sim. E a arqueologia o homem do passado, através, né, dos seus vestígios. Tá? Já a paleontologia é o estudo dos fósseis, que pode ser fóssil humano, pode ser fóssil vegetal, fóssil animal. Né? Por exemplo, quando a gente estuda a evolução humana, né? E a gente sabe que os primeiros tipos, né, o processo se deu na África. Então, aqueles vestígios muito antigos, eles hoje já são fósseis. Certo. Então, quem estuda é o paleontólogo que trabalha com paleontologia humana, porque o tipo de fóssil dele é humano, né? Mas tem também o paleontólogo que trabalha com quê? Com vegetais, que também podem passar por um processo de fossilização. Um exemplo nós temos aqui em Teresina, a floresta fóssil. Sim. Né? Aliás, Teresina tem a fama de ser a capital do Permiano, Sim. por conta dessa grande quantidade de fósseis que nós temos dessa idade, do Permiano, 280 milhões de anos. E tem também, nós podemos ter os fósseis animais, como é muito comum na Chapada do Araripe, que se encontra, né, aquela grande quantidade de peixes, mas você vê que são todos fossilizados. Eles têm a forma do peixe, mas do ponto de vista químico, a matéria é o que é inorgânica hoje. Entendi. Né? Então, assim, para o ouvinte entender, um achado desse pode nos dizer, nos mostrar que, de repente, Teresina pode ter sido um litoral, pode ter sido um mar, é isso? Isso. E foi, né? E foi, Nós né? sabemos que o Piauí como um todo, né? Mas isso há milhões de Há milhões de anos, anos, sim. foi fundo de mar, né? E essa região ali da floresta fóssil, ela teve uma época depois, né, que houve a transgressão, né, marinha, houve o quê? Uma grande floresta, tá? E a importância maior dessa floresta é porque os fósseis estão em posição de vida. Nos indica, significa o quê? Que as árvores eram ali. Não são troncos rolados Entendo. que vieram de um lugar para outro, mas elas eram aqui. Elas estão, vamos É. assim dizer, in natura, numa posição Na in posição natura. de vida, Entendi. Professora, alguns ouvintes durante a semana, eles contactam o nosso programa através do Facebook, através das redes sociais de uma forma geral, e nós recebemos algumas perguntas que tratam sobre a seguinte perspectiva. Vamos supor que eu, enquanto proprietário do meu terreno, encontre dentro da minha propriedade esses registros, né? Como é que isso fica do ponto de vista legal? Essa terra, ela é desapropriada, deixa de ser minha, ela continua sendo minha, mas os registros não são meus. Como é que é isso e qual é o órgão que regula? É o IPHAN, enfim? Bom,
vestígio arqueológico, ou seja, pinturas rupestres, ou aquele restos, vestígios de machadinhas, né? O material lítico, o pessoal chama muito de pedra de curisco, né? Isso tudo é vestígio arqueológico. Se você encontrar no seu terreno, o terreno continua sendo seu, ninguém vai tomar. Mas os vestígios não são do proprietário do terreno, são bens da União. A nossa Constituição, né? O artigo 20 da Constituição já garante isso. Não podem ser comercializados em hipótese alguma, não é isso? É proibido, inclusive é crime inafiançável. Certo. Tá? Tem uma lei federal específica, né? A lei 3.924 de 1961, que protege o patrimônio arqueológico. Então, não pode destruir, ou seja, omitir também não pode, dizer que não tem, né? Mas ninguém vai tomar sua terra, fiquem tranquilos. A única coisa que tem que fazer é que seja estudado, porque imagina, para a gente saber a história daquele lugar, só estudando aqueles vestígios. Sem dúvida, né? inclusive é uma questão que nós temos a mania, no senso comum, dizermos que nós somos um povo sem memória, não um povo sem história, e que na verdade não é verdade, né? Agora, óbvio, precisa que a gente contribua com a população para que ele entenda que eu preciso preservar e aquilo não é meu. Na verdade, aquilo é de todos. É verdade, é exatamente. Enquanto patrimônio cultural, histórico, enfim, é de todo E mundo. o órgão que realmente fiscaliza, que regulamenta tudo isso é o IPHAN, é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, no caso do vestígio arqueológico. E do paleontológico é o DNPM, né? Certo. Mas, então, se você encontrar um tipo de vestígio, seja ele arqueológico, paleontológico, avisa o IPHAN. O IPHAN é o órgão responsável mesmo por esse tipo de ação e ele normalmente ele vai entrar em contato. Hoje o IPHAN daqui tem arqueólogos, inclusive ex-alunos nossos. Certo. Uma ex-aluna nossa, né? Mas tem outros dois também que fizeram arqueologia e que podem muito bem ir até o local, verificar. Mas fique tranquilo, ninguém vai perder sua terra. Certo, tá? professora. A gente tem umas outras perguntas para fazer para a senhora, mas enquanto isso a gente vai para um intervalo e volta já já. E 45 minutos. Voltamos com Educando Consciência, 6 horas e 45 minutos. E vamos ao nosso quadro, o Educando em Casa. Consciência, ação e cidadania. Hoje a nossa querida Jéssica Libânio não está aqui porque está doente, mas o quadro vai ter. Próxima semana ela vai estar aqui dando mais dicas para vocês, tá? E pegando o gancho do que a professora já estava explicando, né? A gente também tem algumas dicas de visitação da nossa capital, que a gente tem que preservar bastante. A Casa da Cultura, por exemplo, a Casa da Cultura que fica na Praça Saraiva, o Museu do Piauí, que fica na Praça da Bandeira, são ótimos locais para conhecer um pouco mais a cultura piauiense. Já o Polo Cerâmico de Teresina, no bairro Poti Velho, é um lugar onde você pode encontrar artesanato local e herança cultural dos antigos moradores dos bairros, do bairro. Também temos a Floresta Fóssil de Teresina, localizada na Avenida Raul Lopes. Aproveitando a dica, fica aqui um apelo às autoridades responsáveis para dar infraestrutura física adequada ao local e ajudar a preservar este sítio paleontológico, que inclusive foi tombado pelo Ministério da Cultura em 2010. E por último, o Jardim Botânico de Teresina, que fica na Avenida Prefeito Freitas Neto, a avenida principal do Mocambinho. O jardim tem trilhas, várias espécies de plantas e árvores, museu, além da tranquilidade que o local oferece. E esse foi o Educando em Casa de hoje. Como eu disse, próxima semana a Jéssica Libânio vai estar aqui e vamos dar continuidade à nossa entrevista com a professora que está aqui. A gente vai continuar. Professora, pegando o embalo aqui, né? Eu queria... A senhora estava falando já do que a gente achar nas nossas casas e tal, mas uma coisa que é bastante vista são as pinturas rupestres, né? Quando fala, a gente já pensa logo em pinturas rupestres. Mas eu acho que uma grande pergunta que a gente faz é
O que significa? Existe uma linguagem? Como que faz para decifrar essas pinturas rupestres? É uma das grandes perguntas que as pessoas fazem, né? Olha, é verdade. E não só as pessoas que visitam, mas também os pesquisadores, especialistas nessa área, né? E existe várias correntes, várias tentativas, do ponto de vista científico mesmo, de tentar entender, de tentar estudar e explicar essa arte rupestre. E a gente sabe, ela existe tanto pintada quanto gravada, né? Então, a própria doutora Niede Guidon, a tese dela de doutorado, foi tentando classificar, tentando formar grandes grupos, né? Dividindo de acordo com o que era representado, né? O que era visto era tipo uma interpretação descritiva, né? E ela conseguiu classificar em tradição, subtradição, estilos, e considerar que um grupo de uma tradição não era o mesmo de outra, né? Então, mas existem várias formas de tentar explicar. Tem outras linhas teóricas, né, que acreditam que ali eles tenham pintado para deixar uma mensagem, talvez antes da caça ou depois da caça, para conseguir, né, resultados fortuitos, né, em suas atividades diárias. Uma então, espécie de religiosidade. Religiosidade, né? Eu acredito, né, que realmente tem uma ligação, né, Sim. de fato, assim, com essa questão religiosa. Até porque, se você vê a evolução da arte rupestre, ela termina onde? Nas igrejas, com a pintura mural, Certo. né? Mas é lógico que acho que nunca a gente vai conseguir dizer de fato, decifrar isso. Mas tem vários estudos. Tem outros que acreditam que seja um estado de transe, que era um momento que eles tentavam se comunicar com uma divindade. Uma divindade qualquer, e tomava alucinógenos e deixava aquelas mensagens. Então tem várias formas. Outros já acreditam mesmo numa maneira de que, uma forma mesmo de comunicação. Outros, arte pela arte, como a necessidade do homem mesmo, quando ele ficava muito tempo sem fazer nada e de repente dava aquela vontade do pintar, né? Ou do gravar. Mas eu só sei que aqui o Piauí ele tem realmente uma riqueza muito grande em termos desse tipo de vestígio arqueológico, de arte rupestre. E não é só a Serra da Capivara. Verdade. Porque é bom até desmistificar isso, né, professora? Na verdade, Teresina talvez seja um grande celeiro, vamos assim dizer, de vestígios de arte. Paleontológicos. Acho que a floresta fóssil ela é única. E professora, com essa idade. Professor, deixa eu só falar aqui uma coisa rapidinho. Pegando o gancho da Serra da Capivara, a gente tem que deixar uma mensagem também para as pessoas que visitam, que aquilo é um patrimônio não só nosso, né? Isso, mundial. É mundial, mas está no nosso estado. É verdade. Nós temos o privilégio, posso dizer assim, de ter isso aqui. Então, houve um tempo que as pessoas estavam indo lá e depredando. É uma coisa que faz parte da nossa história. Então, é bom deixar para as pessoas aqui a importância que isso tem e que as pessoas devem cuidar mais do nosso patrimônio, né? O patrimônio mundial, que não deve ficar assim. É verdade. Não, e longe de eu desmerecer, assim, na hora que eu coloquei que o Piauí é rico e tem muitos vestígios além da Serra da Capivara, mas a importância da Serra da Capivara é incontestável, né? Não, e acho que a gente tem que convidar, acho que todo piauiense tem a obrigação, não só, mas acho que nordestino, brasileiro, tem a obrigação de conhecer a Serra da Capivara. Porque, de fato, a quantidade, a beleza, a variedade, tá, dos vestígios arqueológicos ali presentes é único, né? E é bacana estar sendo colocado isso por uma professora, pesquisadora da área, porque às vezes a gente tem aquela impressão, né, de que o que está para ser descoberto está fora. E na verdade nós temos em nossas terras, no nosso estado, no nosso país, né, uma riqueza que às vezes é muito mais valorizada por quem mora na Europa, né, por outros povos, e nós infelizmente negligenciamos. Mas aí eu acho que é o papel da universidade, né, bater nessa tecla, desmistificar, e para a gente tentar finalizar, talvez, a UFP hoje,
com o seu curso de arqueologia, né? Ela tem estrutura para fazer esses estudos com profundidade, no caso, por exemplo, dos fósseis ou das pinturas rupestres, você que é uma estudiosa do assunto, como é que isso funciona? A UFP, ela tem esse know-how, como é que isso é feito? De repente até chamar as pessoas para conhecerem o Museu de Arqueologia que fica lá no nosso CCN novo e que é, obviamente, também um patrimônio da UFP, um patrimônio da comunidade piauiense. É verdade. Bom, a UFP, ela foi inclusive pioneira. Os trabalhos da Serra da Capivara tiveram início com a UFP. Certo. Foi justamente o Núcleo de Antropologia Pré-Histórica, o NAP, tá? Que a doutora Niede Guidon fundou. Na época ela era professora aqui. Fundou em 1979, foi o primeiro núcleo de pesquisa do país, tá? De pesquisa arqueológica, né, que eu quero dizer. Então, foi esse núcleo que iniciou os trabalhos na Serra da Capivara. Eu, inclusive, fiz especialização em arqueologia aqui, na Federal do Piauí, no NAP, tá? E o NAP, justamente, os pesquisadores, que começou com a doutora Niede, depois eu fui, tanto eu quanto a professora Sônia e outros professores foram contratados, e a gente passou a fazer parte, foi que fizemos os projetos de criação das graduações, graduação, da pós-graduação, também, que nós temos também, além da graduação, nós temos a pós-graduação em arqueologia, né? E o museu, né? Que hoje nós temos aqui o museu, aqui na Federal do Piauí, inclusive convidar também o ouvinte, né, para visitar. Ainda não está completamente pronto, mas já tem uma pequena exposição que o visitante já tem condição de ter uma ideia, né? E frisando, gratuito, né, professora? Gratuito, Entrada gratuita. a entrada é gratuita, né? Então pode visitar no CCN2, no nosso CCN aqui, tá? Então, na realidade, acho que a UFP, ela esteve sempre muito presente nessa questão da riqueza do estado do Piauí, que eu acho que é uma grande via de desenvolvimento socioeconômico do nosso estado. A doutora Niede já falava, e ela com razão, e eu acho que a gente tem que continuar falando, o Piauí ele não pode ficar querendo disputar belezas naturais como as praias do Nordeste. Não tem condição, não tem condição. Mas ele tem condição, sim, de ter um diferencial, que são os sítios arqueológicos. Outras riquezas, tá? E que é justamente esse nosso patrimônio cultural. Ok, professor, eu fico lisonjeado com a presença. Acho que o ouvinte foi brindado com mais um Educando Consciências de uma forma muito carinhosa. Nós preparamos esse programa. Infelizmente, o nosso tempo está finalizando. E eu quero finalizar dando boa noite para você, ouvinte, para a professora, agradecer muito a presença. Eu que agradeço. E, em linhas gerais, professora, em 30 segundos, se fosse possível, uma mensagem para esse nosso ouvinte em relação a isso. Que valorize o nosso patrimônio, sobretudo o patrimônio arqueológico, paleontológico. O Piauí tem esse diferencial. Conheça. Em primeiro lugar, para a gente poder valorizar, tem que conhecer. Tá? Nenhum piauiense pode não conhecer o seu patrimônio arqueológico. Tá? E Serra da Capivara, 7 cidades, tem nascentes aqui do Rio Poti, tem o Quino do Poti, que também tem sítios arqueológicos, que ainda não está preparado para receber a visitação, mas que em breve vai estar. Serra das Confusões, Parque das Nascentes, olha, tem uma quantidade enorme. Então, a gente só pode gostar e preservar aquele que conhece. Então vamos conhecer esse patrimônio. Muito obrigado. Estava brincando com os 30 segundos, mas de verdade o programa infelizmente está acabando. E como é que a gente acaba hoje, Elana? O que a gente tem de surpresa para esse nosso ouvinte, nosso mimo? Temos hoje, vamos encerrar de música. Falamos tanto da Niede Guidon, vamos encerrar hoje o programa com a música do Roraima, Niede Guidon. Mas antes, professor, vamos deixar aqui para o pessoal ouvir, quem quiser conferir o que aconteceu aqui no programa, pode acessar nossas redes sociais. Nosso Facebook é Programa Educando Consciências, nosso Twitter é @educando, nosso Instagram, onde você acompanha fotos e vídeos aqui dos estúdios, é o Educando FM UFP, tudo junto, e o nosso canal do YouTube, onde você confere o que aconteceu nos bastidores e o programa na íntegra. Toda segunda-feira é atualizado e o canal do YouTube é o Educando FM Universitário. Então, a gente encerra o programa de hoje. Eu quero agradecer a professora Conceição Lage. Professor,